Que alguém vem no final, nossa, que mensagem poderosa. É a mensagem de Deus, cara. Aleluia. Então ora, Jesus. Pai, eu me submeto, Senhor Jesus, ao espírito de revelação e da sabedoria, Senhor Jesus, nessa noite. Deus, que essa noite não seja mais uma noite de culto normal, mas que essa mensagem, essa palavra, assim como tem abrido os meus olhos, transformado a minha mente e mudado o meu coração, faça isso, Senhor Jesus, na vida dos meus irmãos hoje. Aqueles que precisam de respostas, dê respostas, Senhor Jesus. Aqueles que precisam ser curados, Espírito Santo de Deus, cure. Aqueles que precisam ser restaurados, que sejam restaurados conforme o seu poder, Jesus, porque o Senhor tem, o Senhor é e o Senhor tem todo o poder. Em nome de Jesus, Pai, aqueles que precisam de um toque fresco, aqueles que precisam ser reconfirmados, aqueles que precisam ser realinhados, reposicionados, que eles sejam feito isso na vida dos meus irmãos hoje, para a glória do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, Espírito de sabedoria e de revelação, me conduzas naquilo que o Senhor quer trazer, Senhor Jesus. Eu me submeto ao seu senhorio, à sua vontade, Pai, que o Senhor quer fazer nessa casa. O Senhor é o motivo de estarmos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Cara, essa série está mexendo, cara, meu Deus. Então abre a sua Bíblia comigo em Números, capítulo 3. Como espero um dia será completa. Quer o microfone, Lucão? Continua, Lucão. Cadê Números, cara? Jesus. Números, cadê você aqui? Números capítulo 13. Versículo 32, perdão. Gente, vamos ler o 33, tá? Para a gente acelerar um pouco. Estou com medo de falar muito, mas que o Espírito Santo me guie, me conduza. Números capítulo 13, versículo 33. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Vou ler de novo. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aleluia. Quem que está dando esse, por isso que eu falei, eu vou antecipar, eu vou fazer uma introdução, eu vou explicar a história. Mas esse relato bíblico era aquele relato bíblico daqueles de 10 pessoas que tinham uma missão, na verdade era 12, mas eles foram com a missão de espiar a terra prometida, a terra de Canaã. Amém? Até aqui? Cadê a dona Marisa? A dona Marisa não veio hoje? Ela é o meu parâmetro aqui, mas glória a Deus. Então, o povo de Israel ia entrar na terra prometida, e eles foram, né? Moisés falou, cara, vai lá, espia a terra e vê o que tem lá. Então vai 2, depois volta, vai dentro, depois vai mais pessoas. Então 10 dos 12, 10 voltaram com esse relato. 10 voltaram falando que Israel era como gafanhoto aos olhos dos gigantes que estavam naquela terra prometida.
E eles relatam que também era assim aos olhos deles. Então, do lado de lá também achavam que era um gafanhotinho. Não dava nada para a vida de Israel, dos israelitas. E aqui eu quero fazer a introdução da mensagem de identidade. Porque como você se enxerga vai impactar muito a sua caminhada com Deus. Ou a nossa caminhada com Deus, ou até a nossa jornada. Se é que para nós existe vida secular, né? Que a gente tem mania de falar, né, Diegão? Ah, não, eu na igreja assim, escuto música assim, escuto... Cara, é uma vida só, e essa vida toda está em Jesus, é para Jesus, amém? Mas o que eu quero relatar aqui, nesse feedback daqueles 10 que não entraram na terra prometida, foi só 2 jovens que relataram, tiveram um relato positivo daquela terra. A terra que tinha maná, leite, mel, a terra que eles ficaram por 40 anos, agora eles estavam se vendo pequeno demais para entrar naquela terra e para assumir e governar e fazer toda a nação de Israel ali. Então olha para você ver como o fato de como a gente enxerga a nossa vida atrapalha de a gente acessar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Vocês estão comigo aqui? Então a forma como nós nos vemos determina aquilo que receberemos. Algumas pessoas são desafiadas no nosso meio e elas não topam esse desafio porque elas já começam a mentalizar ou imaginar o esforço que elas vão ter para mudar de vida ou para acessar alguma coisa nova. E de fato eu estou falando do Evangelho. De fato eu estou falando de uma promoção do seu trabalho. De fato eu estou falando de você pagar uma faculdade para você melhorar de vida. De fato eu estou falando de você aprender um violão e ser o melhor músico que Caçapava já teve. De fato eu estou falando de coisas de você ser um bilionário nessa terra. Eu não estou pregando coach aqui não. Mas a gente não consegue se enxergar em muitas das coisas baseado em frustrações nossas. Então esses 10 caras não conseguiram enxergar as promessas, o Deus que os protegeu no deserto, o Deus que proveu no deserto, o Deus que quando era à noite era coluna de fogo, o Deus que quando era de dia era uma nuvem sobre o povo de Israel, o Deus que fazia, esticar o teninho da Nike dos israelitas. Eles não tinham muitos modelitos, eles estavam no deserto. O Vans deles estava tudo já arrebentado. Os Adidas, então, nem fale. As camisetas esgarçadas, mas ainda eles iam crescendo, aquele povo, e essas vestes deles iam crescendo conforme isso também. Então eles tinham fome, vinha comida, eles tinham sede, sai água de pedra, e tantos outros milagres agora que eles já viram Deus fazer. Agora eles olhavam para o gigante da terra prometida e falavam, cara, não dá para nós. Nós somos muito pequeninos. Cara, como essa mensagem fala de nós. Como essa mensagem mexeu comigo, cara. Porque tantos anos de crente, parece que chega no meio da jornada, a gente não vai mais. Por que Deus parou de fazer? Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí ele fala, não são os meus braços que estão encolhidos. Por que a gente para diante de diversidades? Talvez por preguiça, talvez por medo, receio, anseio ou uma frustração. Mas a maneira como Josué e Caleb se enxergavam é a maneira correta que todos nós deveríamos continuar nos enxergando dessa maneira.
E talvez, Dezão, mas como, cara? Eu sou tão pequenino, tão fraco. E por isso que não é palestra de coach isso aqui nessa noite. Porque o coaching, o humanismo, prega um pouco do humanismo. E eu não estou defamando o coach, não. Eu acho que tem algumas verdades ali que são positivas, porém não são bíblicas. Não é isso que cremos. A gente não crê que eu sou bom, eu sou melhor, eu sou capaz, eu vou lá. Porque a gente vê a declaração de Paulo, Cristo em vós. E a gente vai ler, se eu não me engano, em Joel 3, diga ao fraco, eu sou forte. Parece que a gente toma a frente, toma um lugar que não é nosso e vai fazendo. Mas Josué e Calebe, não. Ali no versículo 9, do mesmo capítulo, não, parece do 14, do versículo 9 e 14, ele fala assim: nós o devoraremos como se fossem um pedaço de pão. Olha Josué e Calebe. Cara, de tantas promessas que eles já viram, o Senhor é conosco, nós somos os exércitos alistados no Senhor agora. É Ele que nos chamou, é Ele que nos tirou da terra, do Egito, da peregrinação dos nossos pais, fez a gente passar por esse deserto. Então esses gigantes aí vão ser devorados, Deus vai os entregar nas nossas mãos. Então Josué e Calebe estavam com a palavra, as promessas vivas em seu coração. E é dessa maneira que o povo de Deus tem que continuar se enxergando cada vez mais. Então você vê, se você for ler a história, começa ali uma discussão. Não é bom, nós vamos morrer. E aqui esses dois dando relato, não, mas é legal, a terra é boa, e nós vamos entrar. E fica a discussão de A e B, não vamos, cara, Deus nos abandonou, e isso, aquilo, um monte de coisa. E me parece que o que atrapalha muito é uma tal de palavrinha que se chama incredulidade. E incredulidade não é só ausência de fé. Incredulidade tem a ver com crença. Incredulidade tem a ver com aquilo que você crê. E talvez, no contexto que eu quero trazer da palavra incredulidade, é aquilo que você crê de uma forma errada. Isso também é incredulidade. Você não crê de uma forma bíblica, mas você crê de uma perspectiva da sua vida, dos seus erros, das suas atitudes, ou até mesmo daquilo que falaram acerca da sua identidade. O GC dessa semana foi maravilhoso. O nosso foi ontem. E já me deram feedback que o de quarta-feira também foi. E o dos jovens também foi. E o das meninas e das mulheres também foi. Porque, cara, identidade fala da gente, do nosso DNA. Fala da nossa criação, do nosso eu, do meu coração, daquilo que falaram acerca de mim, ou falam ainda acerca da minha pessoa. Então, é muito poderoso. E por que essa série veio? Mais uma vez vem essa frase no meu coração. Porque tem muito poder de Deus sobre Poema Caçapava. Isso não é um jargão gospel, querido. Porque senão eu ia fazer até tráfego pago no Instagram de Caçapava. O poder de Deus, a igreja de Deus, as pessoas são de Deus. Então é Ele que traz, é Ele que ganha, é Ele que transforma, é Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Então não é um jargão, todas as igrejas, cara, aqui de fato a gente vê, mas o povo precisa, ser reconstruído a sua identidade. O povo de Poema Caçapava precisa estar com a sua identidade, assim, consolidada no Senhor. E Deus não parou. Então agora, a incredulidade nos impede também de acessar coisas novas. E a gente é incrédulo. Então assim, eu não sei qual que é a crença, a gente vê muito essa palavra, hoje em dia por aí, nesses cursos, eu não quero ficar falando de coach aqui, mas
crença limitante de uma pessoa. Ah, Dezão, sabia que você era meio coach. Não sou, cara. Porque a palavra de Deus fala disso aqui há muito mais tempo que qualquer pessoa que está pregando isso aí. Há muito mais tempo na internet, cara. É a crença limitante de uma pessoa. É a crença que bloqueia as pessoas. E eu estou tendo um cuidado aqui de não parecer muito coach, mas a sua fé, em Hebreus 10 fala o que é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E ali também fala que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Então a sua fé, a minha fé, ela projeta uma visão para nós. E tem cara falando, vamos fazer mural. Da onde você vai chegar? Cara, isso é um contexto bíblico. Porque eu tenho fé que um dia eu vou ter tudo isso aqui na vida. É claro que o coach mira para um lado que talvez o evangelho não mira tanto. Mas estão usando talvez a psicologia para reconfirmar e afirmar a palavra de Deus. E isso é positivo. A gente mergulha nisso. Mas agora, quando é o contrário, pega a palavra, pega a psicologia para fazer alguma coisa com a palavra, ou ao contrário disso, a gente fala, mano, peraí, não é legal. Vocês estão entendendo? Amém? Está todo mundo comigo? A incredulidade, em Hebreus 3,19, nem precisa abrir, fala assim, ó, vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então, mas o que tem a ver fé com identidade? Tem tudo a ver, querido. Tem tudo a ver com a maneira que a gente crê no impossível de Deus. Tem tudo a ver com aquilo que você crê. Vou falar uma coisa aqui, talvez você não acredita. Tem um testemunho fresco. Tive um tempo com um casal esse final de semana, e tinha uma menina que não acreditava mais em família. E essa mulher começou a fazer lá sobrancelha e falar, e essa menina, a cliente dela, falou assim, eu não vou casar nunca. Por causa do quê? Por causa da frustração. Por causa do quê? Porque eu não acredito em família. Todos os homens são sem vergonhas. Todos os homens são isso e aquilo. Alto lá, cara. Aí, essa pessoa da nossa casa aqui, dessa igreja, falou, não, mas espera aí. Deixa eu ver com quem que você está andando. Aí estava andando. Ai, Jesus. Com mulheres frustradas no seu relacionamento, separadas, divorciadas. Qual é a ótica? Qual é a ótica que essas pessoas podem dar para a minha vida? Então essa menina pregou ali o evangelho de uma maneira simples, tranquila, e falou, cara, muda as amizades, não é desse jeito, família de Deus, é um projeto de Deus. E depois a gente viu lá no Instagram, a menina falando assim, muito obrigado, porque hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Essa menina casou-se, cara. Sabe por causa do quê? Porque alguém veio e tirou um óculos e colocou outro óculos nessa pessoa. Como você está vendo as coisas, querido? A gente tem um livro ali, vocês vão pensar que é propaganda. É, mas não é. Coube na pregação. É, mas não é. Mas tem um livro ali que é do Leandro Barreto. Esqueci o nome. Olha lá, vocês estão vendo? Isso não é propaganda, vocês que fizeram agora. Depende do ponto de vista. Então, tem óculos de incredulidade sendo colocado em muitas pessoas. Todos os jovenzinhos que eu caminhei bem de perto lá no Influa, e não são muitos, mas assim, esses que eu caminhei, esses 5, 6 que eu caminhei, depois esses 5, 6 caminharam com mais outros, cara, todos esses começaram a casar, ter seu carrinho, seu trabalho, alguns estão com filhos. Por quê? Porque esses meninos, eram meninos, alguns ainda são, estavam caminhando perto da gente.
Então, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, a gente falava lá, cara, vale a pena, continua, insiste, não é assim, espera mais um pouquinho, cara, não faz nada, fica aqui de boinha, fica tranquilo, vai dar certo, está difícil. Então a nossa influência, a nossa experiência pôde edificar esses irmãos. E eu não me vanglorio disso, mas o Vi está muito bem casado. Tá, Andressa? E a Andressa está muito bem casada. Mirou Curitiba, acertou Caçapava. Ai, que beleza. Está aqui com a gente. Então, assim, é uma questão, cara, da gente andar junto. É uma questão também de influência. Mas sabe o que eu fico louco? Acho muito da hora aqui, que 10 não influenciaram 2. E 2 não conseguiu influenciar 10, por causa da incredulidade deles, cara. Então a gente tem que ter convicção e posicionamento naquilo que Deus quer. Você já viu aqueles memezinhos que aparece a câmera no elevador? Entra um cara, entra lá, daqui a pouco entra outro e abaixa, entra outro e abaixa, entra outro e abaixa. Daí o cara começa a olhar para os 3, olha e abaixa também. Por quê? Porque a gente é assim, a gente gosta da massa, a gente gosta da multidão, tem que ser igual, tem que fazer igual. Cara, nós somos chamados, você não é igual e não precisa ser igual a ninguém. É por isso que no DNA da Poema, a gente respeita a nossa subjetividade. Então, alguns dão a paz do Senhor, a gente fala, você está feliz? Alguns gritam, outros são mais sérios. Já passou N pastores aqui. Vocês sabem disso. O único que grita sou eu acho, né? E os outros são mais serinhos, e tem alguns que gritam também, fazem piadinha, mas é o jeito e a singularidade de cada um. E isso que faz a sabedoria de Deus ser completa, a multiforme sabedoria. Mas, voltando à pregação aqui no versículo, eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então, qual é a visão que você está tendo através da sua fé, da sua vida? Qual é a visão que você tem da sua vida? No primeiro dia dessa série, que foi 3 domingos para trás, eu perguntei e falei assim para vocês: o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo nessa igreja? Por que vocês vêm nessa igreja? Por que vocês vão no GC? Por quê? Qual é a causa, circunstância ou razão disso? Porque tudo que a gente faz está relacionado à nossa identidade e àquilo que Deus tem para nós. Se você está aqui de todo o coração, você não está aqui por acaso. E por que eu estou falando desse jeito? Eu falo, você não está aqui por acaso direto, para não confundir ninguém, cara. Porque quem não é do nosso meio vai procurar o seu bando, vai procurar a sua igreja, vai procurar a sua teologia, e seja feliz com Jesus, é isso que a gente deseja. Eu não estou sendo grosso, querido, mas tem gente que vai ficar no nosso meio, talvez nos atrapalhando, olhando, talvez como Mical, eles falam assim, eles pregam assado, arrebentando com a nossa teologia, e não faz uma obra, cara, não bate em uma casa aqui, não vem um dia no jiu-jitsu aqui perguntar para o Yuri se ele está precisando de alguma coisa, não vem um dia na mídia ali perguntar se está servindo, cara. E essa pessoa está nos empunhalando por trás. O Dezão prega errado e fala errado, e a Aline, e toda essa coisa, que se lasque todo mundo. Eu estou preocupado com o chamado, com o propósito. O Michel foi subir aqui agora, eu orei, pus a mão no peito dele, cara. Esse casal aqui é um consagrado a pastor já em outra igreja. O que eles estão fazendo aqui debaixo do Dezão? Eu quero que reative o propósito, porque a identidade já está em Deus. Pararam para ser restaurados, curados, nem quero falar deles, mas a igreja precisa ser madura para levantar todo mundo e fazer todo mundo ser de Deus, cara. Aleluia. É que dá um pouquinho de, ira com alguns irmãos que ficam, entram no Instagram, cara, e falam da mensagem, você fala isso aqui. Ô irmão, semeou na obra? Ô irmão, veio fazer uma vala aberta aqui comigo? Veio semear uma luz, tinha 10 lâmpadas aqui. Cara, essa igreja é da hora.
O dia que eu falei aqui, nós vamos pagar as contas dos irmãos que estão aí com as contas atrasadas, cara. Veio 5 homens de Deus e falou, eu estou com você, Dezão. Nós não fazemos nada sozinho, querido. Esse é o DNA da igreja. Agora vai ficar criticando, vem chorar com a gente, cara. Vai falar de um problema na internet, a gente sabe de 10 aqui dentro. Aleluia. Mas você está comigo, né? Amém? Aleluia. Agora, Hebreus 11, 27. Deixa eu abrir lá em Hebreus. Hebreus 11, 27. Diz assim: pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Esse é o nosso Moisésinho. Moisés ficou firme, não se abalou, porque ele viu aquele que é invisível, os olhos no autor e consumador da nossa fé. Cara, foi tão da hora, vou dar um testemunho do Asaf. Olha como a ótica muda quando a gente começa a andar com pessoas. A gente foi servir a igreja de São José. Eu fui lá, fui convidado a ministrar uma palavra lá para os líderes de GC, uma quarta-feira à noite. E eu chamei algumas pessoas aqui, e a gente foi bem da hora esse dia. Aí a gente chegou lá, cara, lá tem a lounge, mesa maravilhosa, os talheres maravilhosos, né? O Asaf falou, meu Deus, cara, depois, né? Depois ele compartilhou com a gente. Ele falou, meu Deus, aquela mesa disse para mim, ai Asaf, desculpa, mas eu vou me incluir. Para de pecar, cara, você não é mais pecador. Ele viu coisas nobres, uma simples mesa, cara, e receberam a gente com honra, carinho. E eu olhei, eu fiquei, Deus, essa é a identidade desse cara. Mas ele está podendo caminhar com pessoas que estão do lado dele e ver coisas maiores, ver coisas melhores. Está rolando um GC dentro da casa desse cara. Ele não lavava um prato, agora ele está comprando, está amando ir nos 99 equipar a casa dele, querido. Cara, isso é o avivamento. É simples, mas é tão poderoso. Eu vejo tanto Jesus aí, cara. E ele absurdado com a mesa, meu Deus, cara, meu Deus, o que é isso? E a gente só teve uma noite agradável, cheia da presença de Deus, depois a gente ficou conversando. Porque o nosso DNA, a nossa identidade. Então a gente precisa ver, cara, o invisível. E a fé que você tem, ela tem que trazer uma visão para você. A sua fé tem que projetar algo em Jesus. Você precisa se mexer em alguma área da sua vida, porque a fé precisa estar em movimento. Dezão, eu tenho fé, cara, então me mostra as suas obras, diz a palavra de Deus, cara. E eu não estou querendo trazer peso não, querido. Essa mensagem é para a gente se enxergar como Deus nos enxerga. É para a gente se valorizar como Deus nos valoriza. E para a gente fazer, porque Deus nos autoriza. Aleluia. Então a fé tem a própria visão. A fé, ela ignora os olhos naturais. O que os olhos naturais estão vendo. A fé ignora isso. Aqueles dois, Josué e Calebe, eles olharam os gigantes e falaram, já era, está no papo. E não porque eles eram homens de guerra, eram homens valentes. Você lê a história, eles falando, Deus vai entregar eles nas nossas mãos, e eles serão como pedaços de pão. Nós vamos engolir, nós vamos atropelar esses caras. Era isso que Josué e Calebe estavam vendo, estavam fazendo, porque eles ignoraram o que os olhos deles viam.
Então eles começaram a acessar, sabe, sair da incredulidade e acessar aquilo que Deus estava disponibilizando. Então a crença limitadora ou a crença limitante, cara, é terrível na nossa vida, porque não deixa a gente acessar o que Deus disponibilizou. E repare bem no que eu falei, eu vejo muito poder de Deus disponível para nós, que você enxerga nas mesas. Se você sentar em qualquer mesa, algumas pessoas vão falar para você que o pouquinho que elas estão se posicionando e acessando, já está acontecendo de uma maneira muito fácil e muito hábil, cara. Porque elas estão vendo, estão enxergando alguma coisa. E Deus está disponibilizando isso, mas a incredulidade não deixa a gente acessar o que Deus disponibilizou. Aleluia! Então, assim, eu não sei qual que é a sua crença limitante. E eu não quero parecer um dezão, coach aqui, pelo amor de Deus. Mas às vezes você está crendo de uma maneira errada. Você não tem convicção daquilo que Deus tem para você. E isso talvez é falta de um relacionamento profundo com as Escrituras Sagradas. É falta de ler a Bíblia. O que a Bíblia fala a seu respeito? O que ela fala acerca da sua saúde, da sua casa, da sua família, das promessas de Deus? E eu sei que às vezes essa palavra crença parece que entra meio de lado na vida de alguns. Mas não é crença, é crer em Deus, querido. A nossa crença é crer em Deus. Então, eu quero ler para você agora Provérbios 27, 19. Olha o que o versículo diz. Espera aí, querido. Espera aí que o esboço... Provérbios 27, 19, eu falei isso? Aleluia. Cadê? Saiu aqui. Provérbios 27, 19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Eu estou lendo na NVI. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos. Naquela época eles não tinham espelhos, era bronze batido e polido, então eles conseguiam olhar nesse bronze e não ver ainda como a gente vê num espelho de verdade. Eles viam algumas coisas assim só. Então eles iam olhar na água, nas águas tranquilas. E ali eles conseguiam ver o rostinho. Alguns tomavam susto, outros não. Agora eu vou ler na NTLH. Provérbios 27, 19 de novo, na NTLH. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Eu vou ler na Revista Almeida e Corrigida. Como a água, o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. E eu vou ficar com a NVI. Assim, com a NTLH. Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra o que a pessoa é. Então, querido, o que esse versículo está falando? Assim como eu olho, o meu rosto ali no espelho, no nosso caso, dia de hoje, mas na água, ele reflete a minha imagem ali. O coração revela quem eu sou. Então você realmente, não importa para Deus, não se ofenda, tá, querido?
se você é feinho ou bonitinho. Quem é você, é o seu coração que vai revelar isso. E sabe por que é interessante esse versículo? Porque lá em Provérbios 4, 23, diz assim, ó: sobretudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, cara. Ah, meu Deus, cara. Vocês estão entendendo que se você pega a soma das palavras de Deus, a soma das escrituras, revelam a sabedoria, o entendimento e a vontade de Deus. Cara, esse versículo já é poderoso por si só, Provérbios 29, 17. Mas quando a gente linka ele com Provérbios 4, 23, fala o que você deve guardar tudo na sua vida, não é dinheiro, não é carro, é o seu coração. Porque o seu coração revela quem você é. Aqui está, você é precioso para Deus por causa do seu coração. Não se viu naqueles tempos, um rei igual Davi. Por isso que falam dele até hoje. Por causa do coração de Davi. O coração quebrantado e contrito, esse é o coração que Deus ama. Esse é o coração que Deus até deita junto. Mas sabe o que aconteceu, cara? A gente deixa coisas entrarem no nosso coração. Como, Dezão? Com ocasiões, imagem de pessoas. Então é por isso que a gente não acredita mais nas verdades, na família, na igreja, no pastor, no líder, ou em alguma coisa. Porque tantas ocasiões, tantas frustrações que estou abalado. E você e nós não conseguimos acessar a nossa real identidade. Porque o coração revela quem nós somos. Aleluia! Agora, olha só, tem uma história que alguém disse que para você sujar um rio, você não precisa pegar a borda do rio e sair lá contaminando ou fazendo alguma coisa para sujar. Você não precisa correr ele todo. Sabe onde você tem que ir para sujar todo o rio? Lá na nascente, na origem do rio. Contamina a nascente, você vai contaminar por onde o rio vai passar, querido. Agora, quantos de nós fomos abusados, depravados, deturpados por causa do pecado, por causa do autoritarismo que a gente sofreu na nossa infância, até mesmo quando a gente era bebê, cara. Então agora eu falo para vocês, vocês caminham, estamos caminhando de acordo com a verdade absoluta, sincera e verdadeira e amorosa de Deus, ou estamos caminhando segundo aquilo que a gente viu? Você, nós hoje somos uma versão já bem melhor, eu acredito aqui, mas ainda nós não somos completos. Mas por que a gente parou de deixar o nosso coração ser impactado pelas escrituras e pelas vontades e verdades de Deus? Por quê? Porque a gente deixou a incredulidade misturar e diluir o evangelho, a promessa de Deus no nosso coração. E agora eu não estou falando nem de você fazer coisas, nem mais de acessar coisas. Eu estou falando de você olhar para si mesmo e se valorizar perante a presença de Deus, cara. Porque existe pessoas que são meio desequilibradas. Elas falam que elas não são nada, que elas não sabem nada, que eu não tenho nada, que eu sou pobre, que eu sou assim, que eu falo errado, que eu não sou assim. E elas dizem que elas são humildes por causa disso. Isso não é humildade. Isso não é humildade, desculpa. Isso é complexo de inferioridade. Eu sou de Taubaté, queridos. Mas tem muito isso no nosso meio. E nessa noite, cara, Deus só nos trouxe aqui para falar que você é um filho amado dele.
Eu não estou aqui para xingar e falar acerca daquilo que você é. Mas por que a gente não acessa esse poder, esse senhorio de Deus que eu tanto vejo? E algumas pessoas vê também. Porque talvez a gente olha para nós e fala, eu sou o mosquito do cocô do cavalo do bandido. E a gente não consegue acessar as maravilhas, a grandeza, a promessa de Deus. E o pior, a gente fica pagando de humilde. E é um grande complexo de inferioridade. Você se sente menor. A definição de humildade, segundo C.S. Lewis, se eu não me engano, é ser humilde, não é ficar, sabe, se diminuindo, sabe, menosprezando, se sentir mal. Ser humilde é pensar menos em si mesmo e não menos de si mesmo. Ser humilde é pensar menos em si mesmo e não pensar menos de si mesmo. Isso é um extremo. A pessoa é humilde e fica ali, naquela vida, naquela bolha de mediocridade, de inferioridade, e não se levanta. E Jesus morreu por nós, deu o Holy Ghost, o Espírito Santo, que não é para a gente chamar Ele, é para a gente invocar, porque Ele faz morada dentro de nós. Então não chama, Espírito Santo, vem aqui. Hoje eu cheguei atrasado no culto, correria, me senti um peixe fora da água. O que eu fiz em mim mesmo? Pus a mão no meu peito e falei, Espírito de revelação, venha sobre mim. Eu estou aqui para adorar o Abba. Eu estou aqui para entronizá-lo. Eu estou aqui para que o Espírito de sabedoria e revelação me eleve aquilo que Deus quer nessa noite hoje. E não só para que eu mente ministre a palavra, mas para que eu receba do próprio Senhor. Então eu comecei a orar, Espírito Santo, estou aqui, nós te desejamos, eu te quero. Flua, flua. Não é vem aqui, flua. Vem na onde? Está fora? Não, está dentro, querido. Então é flua. Eu invoco-te, venha, pega. Aperta no coração aonde ninguém apertou. Puxa onde ninguém puxou. Porque, cara, eu não posso fazer nada. Mas Ele sabe, Ele bate forte e colocado, querido. Aleluia. Então, agora tem o outro extremo, que é o extremo do orgulho. Tem pessoas que pensam mais de si mesmo. E começa a viver perante um orgulho. Agora, olha o que Provérbios 23, 7 diz. Eu esqueci de colocar a Bíblia, a versão bíblica aqui. Mas diz assim, como imaginou na sua alma, assim você é. Vou ler de novo. Como imaginou na sua alma, assim o é. De novo. Como imaginou na sua alma, assim o é. Ou seja, aquilo que você consegue, aquilo que está enraizado na sua alma, é assim que você vai ser. Você acredita, cara? Tem um amigo que ele separou da esposa. Ninguém olha para mim, sou o patinho feio da história. Assim como imaginou a sua alma, assim o é. Agora eu te pergunto, o que você tem pensado acerca de você mesmo? Como que você tem visualizado a sua vida? Tem gente que está parado, tem gente que está correndo, tem gente que está pensando, sabe, coisas que não é para pensar, está num outro extremo, um extremo é, eu sou humilde, não faço nada, não posso, quem sou eu? Vamos chegar, cara, vamos fazer, vamos discipular, não sei o quê, ai não, mas quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Não, nossa, imagine, eu não tenho capacidade para isso não, sabe? Complexo de inferioridade, falta de revelação das Escrituras Sagradas, falta de saber o posicionamento que Deus quer acerca da sua vida.
Então aquilo que vemos, aquilo que sentimos, muitas vezes define aquilo que nos tornamos. E você, né, aí é um jargão, você é aquilo que você vê. É por isso que nós temos que ver, em Efésios 1,17, com os olhos da fé. Pai, Paulo está falando aos Efésios, eu oro para que o coração, eu oro para que os olhos do coração dos meus irmãos sejam abertos. E a gente cantou uma música por anos, abre os olhos do meu coração. Eu não vou cantar, porque senão todo mundo vai cair no poder. Melhor não cantar. Então assim, como você imaginou só, então nós somos, muitas das vezes, aquilo que vemos. O que você está vendo para a sua vida? Volto à pergunta, o que você está fazendo aqui, cara? Por que você entrou nessa igreja? Por causa disso, agora saiba o que Deus quer e tem para você aqui. A palavra de quem somos e que seremos ao longo da caminhada, cara. O que Deus tem para você? Quais são as promessas? Ou você está igual Caleb, ou você está igual aqueles 10. Eu sou um gafanhotinho. Eu não sou nada. Eu fico aqui no meu complexo de inferioridade e não consegue se levantar. Então agora o que eu quero falar é de corrigirmos a nossa autoimagem. Não falei do orgulho, né? Mas tem um orgulhoso que pensa que faz e acontece. Esse também é um outro extremo. Aqui tem aqui, 2 Coríntios 10, 13. Vamos lá em 2 Coríntios 10, 13. Corre. Segunda Coríntios 10, 13. Paulo falando, nós, porém, não nos gloriaremos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera de ação que Deus nos confiou, a qual alcança vocês, inclusive. Então o que Paulo está falando? Há um limite, aonde eu posso me gloriar. Então eu não posso me orgulhar. Em Apocalipse tem apóstolos, tem homens que se diziam apóstolos, mas foram colocados a provas, e a gente viu que através dessas provas não eram. Então tem pessoas que se colocam em lugares que Deus não chamou, e não é Deus que propagou. Então isso é um outro extremo, isso é um outro lado. Então tem muita gente fazendo um monte de coisa, e talvez se orgulhando disso. E talvez até por incentivo de alguns, e muito pensamento acerca de si próprio, ele se lança e se promove como cara. Que eu acredito que de verdade nessa igreja aqui não tem ninguém. Mas cara, o complexo de inferioridade, olha só para vocês verem, cara. Quando eu cheguei aqui, a galera falava, aqui não tem shopping. Aqui é a cidade dormitório. E falavam das mulheres dessa cidade. Querido, quando eu pus o pé aqui, quando Deus nos enviou para cá, lá na casa do Paulo e da Lilian, eu falei, Deus, eu não quero, e eu acho que Caçapava não precisa de uma cidade que tenha shopping. Eu só quero ver a sua glória varrer essa cidade, cara. Porque Caçapava é uma cidade que Deus deseja e ama. E Deus acredita no povo dessa cidade. Cara, eu não sei, de verdade, deixa eu te incomodar mais uma vez. Se o seu complexo de inferioridade é tão grande que você não deu nem glória a Deus nesse momento, cara. Você tem que chorar por essa cidade. Por que recebe uma mensagem como essa apático desse jeito? São promessas de Deus, são poder de Deus, que estão sendo liberados para nós. E eu estou falando isso, não estou criticando você, estou trabalhando por isso, cara, porque eu acho chato pastor que só xinga, negue sua mão, dá glória a Deus, eu acho ridículo isso.
Mas eu estou falando da sinceridade de verdade que eu vejo no espírito de Caçapava, cara. E nós vamos refutá-lo nessa noite. Porque você merece a bênção, cara. Você ainda não sabe, talvez, quem você é em Deus. Aleluia. Agora, olha em Romanos 12:3. Eu vou dar uma aceleradinha, tá? Romanos 12:3 diz: pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Talvez está aqui a resposta, por que a gente não vibra? Porque talvez a medida da fé que Deus nos concedeu para essa casa, é uma medida pequenininha, velho. Mas a Bíblia fala que se a gente tiver fé, como? Igual que nem o grão de mostarda, nós dizemos aos montes, levanta-te e lança-te no mar. Então eu tenho fé, e a minha fé com a sua, eu declaro que Caçapava será dobrada e será tomada pelo poder de Deus. Eu profetizo sobre os comércios dessa cidade, eu profetizo sobre a prefeitura dessa cidade, sobre os senadores, vereadores, advogados, todos os empresários. Essa cidade nunca mais será a mesma, porque existe não uma igreja, não uma poema, mas filhos maduros de Deus que entra na brecha para fazer e viver a vontade do Pai nessa cidade, em nome de Jesus. Aleluia! Vamos lá, alguém, cara. Sobre o prefeito, cara, comércios nunca mais serão os mesmos. Nós profetizamos, queremos neutralizar, Senhor, todo o poder das trevas que atua nas regiões celestiais sobre essa cidade, sobre esse governo, sobre as escolas, caia por terra em nome de Jesus. Nós declaramos céus abertos, favor de Deus, graça de Deus, unção de Deus para despedaçar todo o jugo em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, cara! Se levante, saia do comodismo. Você tem poder de Deus, cara, sobre a sua vida. Então, a medida da fé. Agora eu te falo, você tem fé? Me diga se você lê a Bíblia. Me diga se você tem uma palavra para você esse ano, para essa semana, para o próximo mês. Me diga. Se você não tiver, se você não lê, se você não pratica o seu sacerdócio, o seu devocional, me desculpe. Você não tem fé, querido, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, cara. Aleluia. Então Paulo está falando, não pense além do que convém, porque é orgulho pensar além do que convém. Cara, eu cheguei nessa cidade, eu não cheguei aqui, vou entrar, sou poema. Poema é da hora, poema aceita pecador. Não é assim não, querido. Eu entrei quietinho. Diegão falou, mano, vamos para os conselhos dos pastores. Eu falei, cara, deixa Deus fazer organicamente. Deixa fazer. E daqui a pouco conhece um pastor, conhece o outro. E cara, carecemos. Caçapava carece. Sua vida, nossa família carece do poder de Deus. Então, humildade. Pensar além do que convém é orgulho. Mas também aquém do que convém é complexo de inferioridade, cara. Então, existe aqui um ponto de equilíbrio. Qual é a medida da fé que Deus te deu? Você não consegue, almejar coisas grandes, não consegue se ver grande no Senhor. Cara, é por isso que eu falei, isso aqui não é coach. Não é para você levanta, agora você é um leão, você é uma águia, se mentaliza. Não, cara.
É muito mais alto que isso. É muito mais poderoso que isso. Olha o que eu vou dizer, tem gente que não faz nada porque se vê de forma inferior. Tem gente que faz mais do que deveria porque se vê de uma forma orgulhosa. E tem gente que se dizia apóstolo, mas foi colocado à prova e mentiroso. Tiago 1:22. Vamos lá para Tiago 1:22. Tiago 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita de Deus, da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar, cara. O que está falando, Tiago? Que aquele homem que só é ouvinte da palavra, que não coloca ela em prática, que não aplica a sua fé, esse homem que não aplica, só é um ouvinte, só é um teólogo ouvinte, ele é como uma pessoa que olha no espelho, vê a sua imagem, logo vai, se esquece da sua imagem e fica ali. Sabe o que essa palavra fala? São pessoas, cara, que tem promessa de Deus, que Deus já levantou profeta, Jesus já morreu na cruz, tem versículos aqui, e num culto como esse nessa noite, sai daqui avivado, eu vou ser intercessor de Caçapava, eu vou me aplicar agora, mas chega na segunda-feira, logo pela manhã, já está lá, ai meu Deus. Esses são as pessoas que se enchem num culto, mas não conseguem, mas não lembram mais do culto, não lembram mais da palavra liberada no meio da semana, não lembram mais daquelas promessas e profecias que recebemos, cara. É isso que Tiago está falando. Aqueles que se enchem no ministério, mas daqui a pouco logo desanimam, esquecem de tudo, esquecem das promessas. É como aqueles 10 esqueceram de tudo que Deus fez, de que, cara, você imagine chover, eu estou com fome, imagine água, o mar se abrir, querido, e os caras passar e fechar, imagine todas essas coisas, cara, e aqueles 10 se esqueceram de quem Deus é, mas tinha 2, cara, 2 que falou, não, nós vamos comer, nós vamos atropelar esses gigantes. Como você está vendo a sua própria vida. À medida que entendemos e compreendemos aquilo que a palavra de Deus fala a nosso respeito, muda tudo, cara, na nossa vida. Eu vou traduzir numa coisa melhor que veio aqui sobre mim. Aquilo que você entende, você vai desfrutar. Você entende das promessas, você tem as promessas. Se eu der R$50 para minha filha Manuela e pegar talvez 5 notas de 2 e falar para ela qual que você quer, ela talvez escolhe as 5 notas de 2, não entende, não pode desfrutar, fica no engano, fica ali parado e pega e faz escolhas erradas. Mas à medida que ela já sabe que 50 é maior que 10, querido, é claro que ela não vai hesitar. Então por que, cara, no nome de Jesus, que a gente às vezes fica mendigando pão? E de verdade, olha essa aqui, como, e eu vou te falar isso mais para o final, que alguém pode andar com Deus, como que alguém pode olhar para si e pensar, eu não sou nada. Essa pessoa serve a Cristo, declara as verdades de Deus e ainda fica na sua alma, não sou nada, não sou ninguém, não posso nada. Amós 3:3. Amós 3:3 diz assim: 2 pessoas. Eu vou ler na outra versão aqui, está mais legal. Tem aqui atrás?
Amós 3, versículo 3. Andarão dois juntos, se não houver entre eles um acordo? Amós, essa passagem indaga. Como pode duas pessoas andar junto e não tiver um acordo entre elas? Como você pode dizer e declarar e servir a Deus e não concordar com aquilo que Ele fala acerca da sua pessoa, acerca do seu caráter, acerca do seu relacionamento, acerca da sua vida, querido? Como? Não tem como caminhar com Deus, falar as verdades de Deus e negar o que Ele fala a nosso respeito. Agora, não estou falando da gente ser humanista, já falei disso, tudo tá bem resolvido isso, né? Joel 3:10. Joel 3:10. Joel 3:10 diz assim: forjai espadas das vossas relhas de arado, e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Meu Deus, cara, você está entendendo? Olha o exército que Deus começa a levantar. Os caras não tinham espada. Deus está falando assim: pega o que você tem, faz com o que dá, faz o seu melhor. Mas agora começa a dizer no seu espírito: você é fraco, então começa a dizer: eu sou forte. E Deus não está falando assim, ó, diga que agora você é forte. Não, Deus está dizendo assim, ó, você é fraco mesmo. Você não pode mesmo. Aqui refuta a teologia de coaching. Aqui refuta tudo, cara. Você é fraco, mas diga que você é fraco, mas na minha força, você agora é forte. Então faça, pega a sua grelha, pega a sua enxadinha e forge uma lança, forge uma espada, cara. Porque agora você faz parte do meu exército. Você não vai mais lutar na sua força, agora é na minha força. Então você diga: eu era fraco, mas agora o Deus que é meu Deus faz eu ser um forte e poderoso guerreiro, cara. É isso que ele está falando acerca da sua identidade. Às vezes a gente fica querendo profecias, revelamentos, sabe? Faz aquele... Não, tem que espiritualizar tudo. Faz a verdade do dia a dia, aplica a verdade do seu dia a dia, querido. Eu já expliquei aqui. Eu vim reformar essa igreja no comecinho. Eu meio que abandonei o meu trampo e nem indico isso. Aí me falaram: André, sua produtividade caiu. Eu não meti o louco, cara. Eu não meti o louco. Eu falei: cara, estou reformando, faço parte de um ministério. Sou uma das pessoas da frente desse ministério. Eu estava lá e fazendo: então se recompõe aí, nos avisa, faz isso, faz aquilo. É a verdade do evangelho. Porque mete o louco? Tem graça se tiver verdade. Eu não canso de falar isso aqui, cara. Mas diga o fraco, eu sou forte. Porque não é na minha força, não é no meu intelecto, não é na minha inteligência, não é na minha capacidade. Não tem a ver comigo. Tem a ver com Deus, cara. Tem a ver com Jesus. E se você entender, Ele trocou de vida com você, querido. Aleluia. Glória a Deus, cara. Então Deus está dizendo, cara, vamos embora. E eu vou partindo para o final. Tem uma história aqui que eu quero falar. De um tal de James A. Gray, acho que é isso aí. Ele era um político, educador, fazia parte da cidade de Gana, na África. E esse cara colaborou muito para a Gana ser independente, porque Gana estava sendo explorada por algumas pessoas. E esse James A. Gray, ele reuniu os líderes políticos daquela época em 1925. E ele contou uma história para aquelas pessoas. Tinha um camponês que ele achou um filhote de águia. E ele pegou esse filhote de águia e começou a criar ele no meio das galinhas. E passou muitos anos. E aquela águia
beliscava o chão, ciscava o chão, tudo igual às galinhas, porque foi colocado lá. E chegou um naturalista e falou para o camponês: isso aqui é uma águia, não é uma galinha. E o camponês falou: não, isso aí era uma águia quando eu achei ele, mas agora ele é uma galinha, que ele vive como galinha, ele vive no meio das galinhas. E ele falou: cara, não, isso é uma águia. E o camponês bateu de frente com ele e falou: cara, ele vivia como águia, agora ele não é mais águia. Então esse cara naturalista, ele pegou essa águia e jogou para cima. E ela bateu poucas asas assim e caiu no chão de novo, como galinha. E ele subiu no celeiro, num lugar mais alto, e jogou de novo para cima. E mesma coisa, aquela águia, daquele tamanho, com as asas imensas, ficou lá, bateu e caiu. Ele subiu num penhasco. E parece que ele olhou no olho daquela águia e falou: você não é galinha, você é águia. E ele jogou no penhasco. E ficaram observando, e diz que aquela águia começou a bater as asas devagar, mas porque acho que a altura era muito imensa, ele pegou e alçou voo como águia. E glória a Deus por isso, cara. E aí, os líderes daquela época, naquela reunião, deixa eu ler aqui para você, que falou assim, opa, caraca, o esbocinho tá, aleluia. E aí falou assim: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aquele cara, o Gray aqui, né, estava ministrando os líderes. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas nos fizeram pensar como galinhas e viver como galinhas. Muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinha, mas nós somos águias. Abramos as nossas asas e voemos como águia. Jamais nos contentaremos com os grãos que nos jogam aos pés para ciscar. Isso aqui é poderoso. Isso aqui teve um impacto emocional. Isso aqui é algo que é assim, humano. Foi dito num plano, sabe, natural e emocional. O que eu estou querendo trazer para vocês aqui são verdades absolutas de Deus. O que eu estou falando não é para atingir o seu emocional e ficar você pensando que você é uma galinha, deixa de ser galinha, agora vamos lá, você é um leão, pensa no leão, não é isso. O que se trata aqui são as verdades que Deus declara a seu respeito. E tem um escritor, o Kenneth Hagin, que ele diz assim, você já deve conhecer esse lema: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso, cara. E quando a gente percebe essas declarações, essas verdades que são bíblicas, cara. Eu não estou falando para você ir para um curso de coaching. Estou falando para você mergulhar nas escrituras sagradas e ver aquilo ali, o que cabe para você, o que Deus falou do seu futuro, do seu presente. E eu queria falar aqui algumas verdades, cara. Isso aqui eu roubei lá de uma pregação, roubei não sou ladrão, mas eu peguei lá de alguém. E eu vou falar o que eu sou, o que a Bíblia fala. No primeiro lema, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Em 2 Coríntios 5,17, diz que eu sou uma nova criatura. Efésios 4:24 diz que eu fui criado em verdadeira justiça e santidade. Romanos 8:16, sou filho de Deus e herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Em Apocalipse 5:17 diz que eu sou rei e sacerdote para Deus Pai. 2 Coríntios 5:21, sou justiça de Deus em Cristo Jesus, cara. Deuteronômio 28:8 diz, sou abençoado em todas as coisas, e onde eu colocar a minha mão, acontecerá prosperidade, porque eu ouço e obedeço o Senhor. Deuteronômio 28:13 diz que eu sou cabeça
e não sou cauda, estou sempre por cima e nunca por baixo. 1 Coríntios 1:2 diz que eu sou santificado em Cristo Jesus. Romanos 8:37 diz que eu sou mais que vencedor, cara, em Cristo Jesus. Mateus 5:14 diz que eu sou sal da terra e luz do mundo. 1 Pedro 2:9 diz que eu sou geração eleita, sacerdócio real, povo, propriedade exclusiva de Deus. Efésios 2:22 diz que eu sou morada de Deus. 1 Coríntios 3:16 diz que eu sou santuário de Deus aqui na terra. Salmos 28:7 diz: sou forte porque o Senhor é a força da minha vida. 1 João 4:4 diz: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Romanos 1:7 diz: sou amado de Deus, perdoado e livre de toda a condenação. Gálatas 3:13 diz: sou livre de toda maldição. 1 Pedro 2:24 diz que pelas pisaduras de Cristo eu sou curado. Salmos 34:7 diz: sou guardado pelos anjos de Deus. Eu sou, você é o que a Bíblia diz que você é, cara. Aplauda Jesus, querido. Dezão, queria esses versículos, assiste a live depois. E dá lá um like e ativa o sininho. Aleluia! Isso é eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Agora eu vou falar do que eu tenho. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu vou mais devagar. Você está animado ainda, querido? Pega essa parte do eu sou, cara. Você talvez não é nem mais o que você pensa que você é, querido. Você é o que Deus fala da sua pessoa, querido. 1 Coríntios diz, 1 Coríntios 3:20, nem tenta acompanhar, tá, Dani? Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. 1 Coríntios 3:20, tenho tudo o que pertence ao Pai. Lucas 10:19, tenho autoridade sobre todo o poder do diabo. Romanos 8:1, tenho perdão dos pecados. Salmos 91:10, tenho saúde e praga nenhuma se achegará à minha tenda. Temos a proteção de Deus. Isaías 54:17, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Agora se a gente olhar o ministério do Espírito Santo, da ação, do senhorio, do poder do Espírito Santo, nós temos paz, alegria, consolo, ajuda e revelação da palavra de Deus. Em Atos 1:8 diz: tenho poder para testemunhar sobre Cristo Jesus. Marcos 16:17 e 18, em nome de Jesus nós expulsaremos os demônios, cara. Nós curaremos os enfermos. É isso que a Bíblia fala que a gente tem, poder com Jesus. 1 Pedro 3:11, tenho as minhas orações ouvidas. Isso aqui é fantástico, cara. 1 Pedro 3:11, nós temos as nossas orações ouvidas. 1 Coríntios 15:57, temos vitória em Cristo Jesus. 2 Coríntios 3:17, temos liberdade no Espírito Santo. João 10:10, tenho vida e vida em abundância. Romanos 5:5, tenho o amor de Deus sendo derramado no meu coração, e por isso posso amar e andar em amor, em comunhão com os meus irmãos. 1 João 5:3, tenho a vida eterna. Efésios 1:3, tenho toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Cara! Salmos 28:8, tenho a força do Senhor. É para sair daqui você não desejando mais nada. Porque como o Michel falou no ofertório, Jesus é suficiente.
Você não precisa de mais nada. Então nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. E tem uma enxurrada de versículos para você anotar, cara. Agora o que eu posso? Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Romanos 5,17. Posso reinar em vida. Marcos 5,16. Posso orar pelos enfermos e cativos e testemunhar com o poder de Jesus. Lucas 10,19. Posso pisar em escorpiões, serpente, e nada me fará dano algum. Romanos 12,10. Podem andar em amor, posso amar. Colossenses 3,13. Posso perdoar. Você pode perdoar, cara. E a falta de perdão, ou talvez falta de acesso, falta de andar para frente, fica sempre amarrado lá atrás. Perdão é muito sério. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Nós estamos em agosto, no mês de setembro, é isso? Tô meio no céu hoje. É isso, calendário terreno, mês que vem é setembro. É o nosso retiro. Todas as segundas-feiras de setembro, nós vamos fazer um discipulado aqui na igreja. Cara, você não estou te convidando, eu estou te convocando. Convocação é, cara, crava a agenda toda segunda de setembro. É só você não vai ver só meu rostinho aqui não, cara. Nós vamos fazer algumas lições básicas para realinhar, equalizar o evangelho de Deus nas nossas vidas, para a glória de Deus. Esse é o parênteses. 1 Tessalonicenses 5,18. Posso em tudo dar graças a Deus. Mateus 18. Posso ligar e desligar na terra e será ligado ou desligado nos céus. 1 João 5,4. Posso vencer o mundo com a minha fé. 1 João 5, 14, 15. Posso pedir o que quiser, segundo a vontade de Deus, e será feito. Tiago 1, 12. Posso vencer a provação, aleluia. Filipenses 4, 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E esse 4,13, deixa eu frisar, não é uma realização, um sonho. Eu posso viajar, eu posso ter o carro que eu quiser. Não, você pode em qualquer situação passar pela aprovação de Deus, em qualquer circunstância, seja na escassez ou seja na abundância. Deus não te abandonará. Então esse versículo não interprete ele errado, porque não é uma realização pessoal, é Deus te dando poder, é Deus te dando dom, a dádiva de Deus, a graça e a verdade de Deus, numa escassez, numa bonança, para você passar por aquilo, aleluia, aleluia, cara. Então eu posso porque Deus me fortalece, aleluia, já falei isso. Então, é aquilo que eu te falei, a sua vida em si mesmo, sabe aquele humanista, não vai dar em nada, querido. É as promessas. Por isso que eu falei acerca de, cara, foi uma enxurrada aqui, velho. Foi um Hadouken, de versículos sobre aquilo que você é em Deus, daquilo que você pode em Deus, e daquilo que você tem em Deus, cara. Isso é muito poderoso. Poema Caçapava, nós precisamos disso. Sair da nossa humildade fake e falar, como a gente leu aqui, diga ao fraco, eu sou forte, cara. Você é muito mais forte, muito mais guerreiro, muito mais mulher, muito mais homem em Jesus, cara, que pode todas as coisas na sua vida e através da sua vida, amém? Então fique de pé e vamos orar por esse momento. Aleluia. Queria orar
pelos irmãos que estão na live. Tem gente aí? Tem? Quero orar pelas... Aqui? Queria orar por vocês que estão na live. Eu acredito muito nisso. Tem pessoas que não puderam vir, mas eu peço que aí você na sua casa coloque a mão no seu coração. E eu junto com a igreja nós estaremos intercedendo por vocês. Por que eu estou falando isso? Porque é uma palavra que não é comum. É uma rema para Poema Caçapava. Nesse próximo resto de final de ano. Então você coloque a mão no seu coração. E eu quero dizer que você aí em casa, você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. Então, Senhor Jesus, entra em cada lar agora que nos assiste, Pai. Que deu esses momentos, essa televisão, essa internet, esse computador ou celular, para que o Senhor pudesse falar, restaurar e construir. Que o Espírito Santo da verdade possa tocar nesses lares, nesses corações agora, que acreditam, que creem, Senhor Jesus, nessa palavra, Senhor Jesus. E que o Senhor transforme esses corações, caia por terra, remove todo o complexo de inferioridade, orgulho e altivez, Pai, de espírito, Senhor Jesus. E coloca, Pai, a medida da fé, Pai, a medida da fé recalcada, sacudida e transbordante na vida dos meus irmãos. Que eles sejam transformados, tocados e que eles se levantem e marchem nessa segunda etapa, nessa segunda jornada da vida de cada um deles, nessas casas e nesses lares. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, querido. Aplauda Jesus, querido. Glória a Deus.